Oi, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui em Joinville, aqui em casa, e a gente está acabando nossa disciplina. A gente está indo para o último módulo e dia 17, como vocês sabem, vocês têm a prova. Mas aí a gente troca mais ideias sobre a prova na sequência na semana que vem. Esse último módulo a gente fala muito sobre o conflito nas organizações. Eu já deixei lá no material para vocês darem uma lida sobre primeira coisa que é importante saber quando a gente fala de conflito nas organizações. O que é uma equipe de trabalho? Principalmente qual é uma diferença entre um grupo de trabalho e uma equipe de trabalho, tá? Espero que vocês já tenham lido esse material para a gente continuar aqui e eu poder apresentar o conteúdo dessa disciplina, enfim, desse tema que a gente tem para conversar. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a página e a gente entra então no tema conflito, né? Vocês viram que o trabalho em equipe hoje nas organizações, né? A gente já discutiu bastante sobre a diversidade, as diferentes gerações, todo esse público que hoje está inserido nas organizações. E é claro que há muita dificuldade, né, no dia a dia de um trabalho em equipe. De novo, por toda essa configuração, novas cabeças, pela diversidade, pelos pontos de vista, pelas diferentes gerações que hoje fazem parte de uma equipe de trabalho. Não é fácil lidar com tudo isso e a gente sabe, né? Até tirando um pouquinho da questão de organizações, vamos pensar numa equipe de uma sala de aula, né? De uma turma. Olha a diferença, a diversidade de alunos com quem eu, professor, tenho que lidar e vocês, alunos, têm que lidar. E com certeza vocês devem já estar pensando que muitos conflitos surgem ao longo dessa jornada e a mesma coisa acontece nas organizações. Então, para isso, o líder principalmente, né, voltando para dentro das empresas, precisa saber lidar com esses conflitos. E por isso existe gestão de conflitos. Lembra da gestão de crise? Né? Tudo que é feito antes e durante uma crise? Conflitos é a mesma coisa. A gente pode se preparar para gerenciar esses conflitos antes mesmo deles acontecerem e quando eles estão acontecendo, tá bom? Então, se a gente procura lá na definição do Aurélio no dicionário, né, ele traz uma configuração muito negativa do conflito. Ele fala em choque, embatia, luta, oposição. Mas quando a gente traz para as organizações, a gente vê que o conflito, né, ele tem início quando uma das partes percebe que a outra afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa da sua vida, do seu trabalho. E aí começa a gerar um conflito, né? Então, em linhas gerais, eles são pessoais, então sempre envolve pessoas, baseados nas necessidades, porque a gente sente que uma necessidade nossa pode ser afetada, sentimentos, ideias e objetivos de cada indivíduo, tá bom? Eles podem acontecer com qualquer interação humana, né? Como eu já falei, não somente no ambiente, isso é o meu cachorro, não somente no ambiente profissional, mas acadêmico, em casa, em qualquer relações, né, que vocês tiverem. E há três dimensões que podem originar um conflito. Um é a percepção, sensação e ação. Vamos lá. Percepção é quando o indivíduo percebe que uma das suas necessidades, né, tornam-se incompatíveis devido à presença da outra pessoa. Mas é só uma percepção, isso realmente não acontece. Sensação, quando há uma reação emocional diante de uma situação de medo, tristeza, amargura, raiva, insegurança, que pode gerar um conflito, mas é a partir de um sentimento. E a ação é quando existe, de fato, né, a interferência de uma outra pessoa numa necessidade tua. Então, se dê em conta que percepção é quando eu acho que vai acontecer alguma coisa, né? Quando eu penso que alguma pessoa vai interferir numa necessidade minha. E a ação não, é quando realmente há essa interferência, tá bom? Depois vocês dão mais uma lidinha aqui, tá? O Chiavenato é um grande estudioso, né? E a gente cita ele em vários momentos quando a gente trata da administração de empresas. E ele classifica os conflitos em três diferentes categorias.
Latente, aquele não declarado, mas a gente sente que alguma coisa está acontecendo, que o conflito está nascendo, né? Experienciado, né, quando o conflito é provocado por sentimentos de hostilidade, raiva, medo, então a pessoa vai trazendo isso para o ambiente. E quando ele é manifestado, ou seja, quando ele já atingiu todas as partes envolvidas e inclusive é percebido por outras pessoas, né? Então, latente a gente pode dizer quando ele está nascendo e a gente tem aquela sensibilidade, ei, alguma coisa está acontecendo, vai surgir um conflito aqui. Experienciado quando a gente já percebe, consegue ter sentimentos em cima desse conflito, a gente começa a ficar, né, com raiva da outra pessoa, começa a ficar ligada no que ela está falando. E manifestado quando já está declarado, então, né, a gente sabe, eu estou em conflito com aquela pessoa e tanto que já é perceptível pelo grupo todo, né. Eu queria que vocês, ao longo desse conteúdo, fossem trazendo, pensando para situações reais da vida de vocês, né? Então, tentem lembrar e pensar algum conflito que aconteceu recentemente nas organizações em que vocês trabalham, ou até mesmo no ambiente da universidade, né? Em que categoria, em quais dimensões estava esse conflito, né? Ele era latente, já estava manifestado, né? Era só uma percepção ou realmente era uma ação? Aquele conflito fazia sentido de por que existir, tá bom? E agora a gente vai focar então só nos conflitos das organizações, né? A gente sabe que divergências fazem parte de qualquer tipo de relacionamento, né? Afinal, a gente não pode esperar que todos se comprometam, que todos pensem da mesma maneira uns que os outros, né? Em qualquer relacionamento pessoal, né, já existe conflito. Imagina nos profissionais, onde não tem tanta ligação, às vezes familiar, de afeto. Então, vocês imaginem, né? Então, por motivos variados, né, que surgem o conflito sempre vão envolver as relações humanas novamente. Então, podem ser por diferenças de personalidade, de valores, de motivação de vida, ideias, desejos, né? Até ideias de um projeto, de um trabalho que tem que ser implementado, né? Então, de novo, façam um teste rápido agora no ambiente só de trabalho de vocês, né? Quem são seus colegas, né? Alguns são mais quietos, outros mais hiperativos e conversadores, né? Alguns estão satisfeitos com os trabalhos, outros estão sempre questionando, né? Alguns estão no início da carreira, outros já são mais experientes. E por que essas perguntas? De novo, porque tudo isso acaba causando conflito quando envolve alguma discussão, alguma situação de trabalho, tá bom? Tem uma consultoria americana, e eu botei aqui a Vital Smarts, para vocês terem uma noção da importância dos conflitos hoje nas organizações, essa pesquisa de 2014. Eles fizeram uma pesquisa, enfim, esse estudo com 1.300 líderes, e eles chegaram à conclusão, gente, que 5 horas de trabalho semanais das pessoas numa empresa são destinadas a conflito, que envolve os mais diferentes conflitos, enfim, os motivos. Mas 5 horas de trabalho é muita coisa, né? A gente precisa saber lidar com as diferenças de uma outra forma que não chegue a um conflito. Mas, enfim, e é claro que esses conflitos impactam o faturamento dos negócios, porque são horas perdidas, às vezes, tentando resolver um problema que podia ter solucionado antes, né? Então, importante a gente dizer que, independente da situação, é fundamental aprender a lidar com essas situações difíceis. Sim, conflitos são situações difíceis, mas a gente pode saber lidar. Seja ele um problema, né, um conflito pequeno, ou até mesmo um grande conflito, a gente tem que lidar. Porque se a gente fingir que ele não existe, ele não some, né? Ele não desaparece. E acaba, às vezes, as pessoas guardando dentro de si situações de conflito e lá na frente vão colocar para fora e às vezes estouram, né? Com reações emocionais muito mais sérias. Então, não dá para ignorar, tá bom? Fica o recado. Bom, em geral, alguns motivadores do surgimento de conflito nas organizações: desconfiança,
Diferença nos valores, interesses, culturas, até mesmo idiomas e personalidades. Escassez de recursos, né? Quando as pessoas têm que disputar recursos financeiros, orçamento, pessoas para ajudar a fazer um trabalho, isso são tudo recursos, né? E metas e prioridades muitas vezes geram conflitos, porque quer todo mundo solucionar um problema, atingir uma meta e às vezes de uma maneira não muito certa ou coerente, tá bom? Aqui está um texto longo, eu não vou ler tudo, mas só para que vocês leiam, né, que os conflitos, eles trazem alguns sinais que eles podem iniciar. Ei, por aí vai vindo o conflito, né? Então a gente observa isso quando não tem uma comunicação eficiente, ou seja, tem uma comunicação deficiente na empresa e naquela equipe de trabalho, uma falta de abertura para esclarecer, tirar dúvidas, se posicionar, uma linguagem corporal, a gente vê pela linguagem corporal da outra pessoa que ela não está se sentindo bem, que ela está discordando, né? E até o aumento de estresse, a gente consegue sentir que aquela equipe está estressada. E, peraí, aí tem um conflito. E olha só, eu chamo atenção por uma coisa, os 3 primeiros itens estão relacionados com a comunicação. Então, depois a gente vai ter um papo só sobre isso, tá bom? Leiam esse slide aqui, então. Bom, conflitos ignorados ou mal administrados podem trazer vários problemas para a organização. Então, líderes, resolvem esses problemas. Membros da equipe, resolvam problemas e situações de conflito. Traz desmotivação. Dificuldade do time gerir e entregar os projetos, metas, trabalhos. Traz impacto no resultado. Desmotiva o líder, sim, porque lidar com uma equipe que está sempre em conflito e não sabe gerenciar esses sentimentos é difícil. Pedido de demissão, sim, eu já vi muito colegas meus, alunos meus que já me disseram, prof, eu pedi demissão porque eu não aguentava mais trabalhar naquele ambiente. Diminuição da produtividade, desgaste na relação, na confiança, as pessoas não confiam mais uma nas outras, né? A formação, às vezes, de aliança de posturas polarizadas, então, no mesma equipe acabam formando 2 grupos, enfim. E às vezes paralisia de tomada de decisão, ninguém sai do lugar, e vocês podem lembrar muitos outros problemas que surgem aí dos conflitos, tá bom? Tem alguns estágios pelos quais, alguns comportamentos que marcam o conflito, né? A gente vai ver que tem a ver com diferenças, com discórdias e com disputas. Leiam aqui também, tá bom? E é super importante, então, até eu brinquei, os conflitos são importantes, porque a gente não pode ver o conflito só como uma coisa negativa. Hoje, as novas teorias das organizações, a gestão de pessoas, os recursos humanos, trazem essa visão o quanto um conflito pode trazer coisas positivas. Primeiro, né, então, não é só impactos negativos, né, se pararmos para pensar as pessoas, nós não gostamos de conflito, mas que no final do conflito a gente aprende e sai muito melhor do que entrou, isso ninguém pode negar, né? Então, não é uma desvantagem, ele sim nos faz refletir, às vezes, sobre posicionamentos que a gente tem, sobre escolhas de caminhos que a gente tomou, né? Então, se alguém na equipe tem uma ideia que discorde do outro, se bem gerenciada, a gente vai ver que esse conflito, ele pode ser construtivo, ele pode dar um caminho para uma nova solução, né? Então, enquanto a gente só tinha uma ideia para uma saída de um projeto, quando há um conflito, uma discórdia, alguém traz uma nova posição, pode ter mais uma saída, pode ter mais uma ideia criativa, mais uma ação para o nosso planejamento, né? Então, é natural que todo grupo também, ao começar a lidar com conflitos, se sinta mais à vontade para expor as suas ideias, né? E com certeza surgem ideias inovadoras quando há essa diferença, essa ruptura e vamos pensar diferente, né? E é claro, como eu falei, os conflitos trazem maturidade e confiança para o time. E uma coisa extremamente importante, gente,
é que quando a gente está no ambiente de trabalho, lidando com o conflito, a gente diz que a gente não pode engatar no outro.